Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quarta-feira abençoada por Deus, Lucas 24, versículo de 13 a 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao sepulcro, ao túmulo, e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos que lhe afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus começou a dizer: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos lhe abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse para o outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E afirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos que me acompanham pelas redes sociais, é você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, nesta quarta-feira a liturgia nos leva a essa belíssima reflexão que chamamos os discípulos de Emaús. Isso mesmo, eles estavam a caminho de Emaús quando Jesus apareceu para eles. Este evangelho me recorda muito na minha juventude, porque eu fiz um teatro juntamente com meu irmão, com alguns irmãos do grupo de jovens, com o Christian, que era o que coordenou o nosso teatro. Fizemos um teatro dos discípulos de Emaús lá na nossa igreja, no nosso grupo de jovens. Então eu me recordo, com todas as vezes que eu leio, que eu escuto este evangelho, eu lembro deste teatro. Foi uma época muito boa, muito abençoada. E exatamente isso, os discípulos de Emaús, os discípulos de Jesus estavam indo a caminho de Emaús quando Jesus apareceu para eles e começou a conversar com eles. Eles perceberam que aquele homem era diferente, E quando chegou em casa, quando Jesus partiu o pão, abençoou e começou a distribuir para eles, eles reconheceram que era Jesus. Imediatamente Jesus desapareceu. Imagina a alegria deles na hora que eles perceberam que era Jesus que estava ali.
Imagina a alegria, saíram correndo para contar para os outros discípulos o que tinha acontecido. E chegando lá, Pedro contou para eles que Jesus apareceu para Pedro. E eles contaram para eles e para Pedro que Jesus tinha aparecido para eles também. Então, como eu disse ontem, meu irmão, minha irmã, nós veremos nos próximos dias, dentro dessa oitava da Páscoa, veremos muitas aparições de Jesus para os seus discípulos. Jesus então está reunindo os seus discípulos, porque vai encontrar com eles em Galiléia e vai dar a missão. Qual é a missão que Jesus vai dar para os discípulos? Para pregar, e de pregar em todo mundo. Que é aí que vai começar a leitura dos Atos dos Apóstolos, que é exatamente a atitude, os atos mesmo dos apóstolos, colocando em prática tudo que eles aprenderam de Jesus a partir de Pentecostes. Então, meus irmãos, que esse evangelho possa tocar o nosso coração e acolher Jesus que vem no nosso meio. Deus te abençoe grandemente a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu dia. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, você já sabe, não se esqueça de compartilhar. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.